turminha, beleza? Estamos na aula 9 agora, módulo 10, início de módulo. Vamos para a página 421. Lá nós vamos falar sobre o quê? Sobre adição e subtração de números racionais. Quem é os números racionais? É esse conjuntinho aqui, o quê? Beleza, turminha? Então vamos lá. Nós já fizemos isso, né? Vocês já sabem fazer adição e subtração de números racionais. E nós vamos aqui, estamos dando uma revisadinha, tá? A aula de hoje é super simples, super rápida. Dá para fazer aí em 10, 15 minutinhos, a gente resolve esses exercícios numa boa. Então vamos lá. O exercício 1, ele deu aqui uma adição, né? Efetue as operações indicadas, que está falando no livro. Então ele me deu aqui, ó, três fatorzinhos para a gente estar montando. Bom, quando nós falamos de números racionais, são números com vírgulas. Então aqui eu já percebo que aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho 3 casas decimais. Para que a gente possa fazer tanto adição como subtração, né, eu preciso nos números racionais estar estabelecido o ponto inicial, que é a minha vírgula. Então você sabe que à esquerda da minha vírgula tem o que? Eu tenho unidade, dezena e centena. E depois da minha vírgula também tem outras unidades que eu vou usar, certo? Nesse caso aqui, quando eu não tenho, né, vamos supor que nem aqui eu tenho dois números decimais, aqui eu tenho 1, eu posso preencher a direita com 0, como eu posso preencher a esquerda com 0 também quando eu preciso, entenderam? Então vamos lá, eu vou montar aqui essa conta para que eu possa explicar melhor. Então eu tenho aqui, ó, 2,75, correto? Agora eu vou lá para 3,5, depois eu vou para 1,013. Perceba, meus queridos alunos, que eu preciso ter um olhar crítico do que eu estou fazendo. Então eu tenho que ter número embaixo de número. Ó, aqui, aqui e aqui. Certo? Esse cara é o primeiro, esse cara é o segundo, esse cara é o terceiro. Então o que me falta aqui? Aqui eu tenho 3 números, eu tenho que ter 3 números aqui em cima. Nesse caso tem um aqui, então eu vou preencher com 0, certo? E esse caso aqui já está todo correto. Então o que eu faço? Eu já posso fazer minha adição. Acho que a grande dica desse exercício, né, é você conseguir estabelecer com os zeros, né, para preencher, né, o lugar que não tem, para que eu possa fazer a minha adição. Ah, professor, pelo amor de Deus, eu já sabia disso. Eu sei disso, porém, o que acontece? As pessoas não conseguem fazer isso direito. Então, olha só o que acaba acontecendo. Eles acabam fazendo mais ou menos assim, ó. Vamos lá, 2,75, aí o cara faz aqui, ó. Depois ele coloca aqui, ó, 3,5, depois ele vai estar colocando aqui 1,013, vamos supor assim. Ele vai querer fazer uma adição. Ele vai conseguir? Vai fazer adição, só que vai fazer a coisa errada. Por quê? Porque os números estão um embaixo do outro, certo? Os números não estão estabelecendo uma ordem. Se eu estou colocando aqui vírgula, eu já tenho que estar olhando no meu exercício. Ah, são 3 aqui, então tem 3 aqui, 3 aqui. Então eu já faço, ó, 2,750, já deixo até um pouco espaçado. Eu faço um número bem feito para que a pessoa que eu vou estar mostrando observe o número que eu fiz. Faça um número que dá para entender. Vamos colocar o outro aqui, ó, 3,5. Eu já vou colocar os 2 zeros. Perfeito? Depois, ó, 1,013. Perfeito! Já fiz o que? A minha conta está perfeita. A montagem dela. Aqui não diz que é para efetuar, eu efetuei. Agora eu vou fazer o que? A soma realmente. Vamos lá. 3, 5 com mais 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1, 3. Com mais 3, 6, com mais 1, 7. Onde vai minha vírgula? Aqui. Então, a minha resposta está aqui. 7,263. Perfeito? Entenderam? Ô, professor, mas isso eu já sabia. Eu sei, turma. Só que é sempre bom a gente dar uma revisada. Eu acho que quando nós colocamos números embaixo de número, você consegue fazer uma coisa bem feita. É a mesma coisa na subtração, que é muito mais importante.
Na multiplicação também é importante a gente estar colocando os números certinhos, né? Ainda mais quando a gente tem uma multiplicação aí de 2 ou 3 números, né? A gente multiplica 2, 3 números, a gente tem que ter uma ordem. Então a ordem na matemática é importante. Então aqui eu fiz o quê? Eu fiz uma adição. Ah, professor, mas e na subtração? Então vamos fazer a subtração aqui para a gente estar podendo entender melhor, tá? Vamos lá, eu tenho ali, ó, no C ele pede o seguinte, 4,325 menos 1,7. Bom, já estou vendo aqui que eu tenho 3 casas depois da vírgula, que eu tenho uma. Então, concorda comigo que eu tenho que estar preenchendo com 2 zeros aqui? É isso que eu vou fazer então. Eu vou pegar o número 4,325. Por que você vai estar espaçando? Porque eu não sei se eu vou precisar pedir emprestado ou não, então eu faço um pouco mais espaçado, né? 1,700. Está aqui, ó. E negativo. Você viu que eu montei certinho um número embaixo do outro para não ter problema de erro. Porque eu como aluno, eu fazia muito erros assim. Eu colocava os números meio juntos e depois eu pegava um e emprestava do outro e chegava numa conta errada. Agora não, agora a gente tem que fazer a coisa correta. Porque se você aprender desde o começo a fazer certo, não vai ter erro. Você vai conseguir entender, compreender e você vai poder fazer as suas respostas claramente. Perfeito? Vamos lá então. Aqui, 0, o 5 escorrega, o 2 escorrega, agora 7 para 3 não dá. Eu corto aqui, 4 virou 3, empresto um cara aqui, ficou 13. Certo? 7 para 13. Bom, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso fazer na mão, né? Ou eu posso pensar, ou eu posso fazer, enfim, tem várias maneiras e estratégias que você pode fazer essa conta. Ok? Então vamos lá. Vou fazer na mão aqui, ó. 7. Aí 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entendeu? Foi quanto? 6. Não é isso? Ó? 6. Ou seja, agora eu somo aqui, ó, 6 com 7. Se fosse 7, 7 não seria 14? Então, só que eu tirei 1, ficou aqui 13, ficou certinho. Tá vendo que a gente tem estratégias para a gente fazer a contagem? Mas enfim, vamos lá. Agora eu tenho aqui vírgula, né? 1 para 3 são 2. Então eu tenho aqui a minha resposta, um número inteiro, vírgula, e eu tenho 3 números decimais após a minha vírgula. Deu para entender? Então, tentam fazer aí, ó, em casa, número 1, número 2 e número 3. Bom, no número 3, exercício 3, eu já estou percebendo aí que eu tenho que fazer umas expressãozinhas, que eu tenho que eliminar os parênteses. Então vamos lá. Eu sei que tem alguns alunos que têm dificuldade, né, em relação a parênteses. Ah, professor, eu ainda tenho dificuldade. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá então. Eu vou pegar aqui, ó, o terceiro exercício da página 422. Ó, deixa eu colocar um 2 aqui, porque 421 e 422. Vamos lá. Ele diz para eliminar os parênteses e tal, né? Então vamos lá. No A, ele fala o seguinte, deixa eu colocar para cá, ó, mais 1,3, ok? Mais menos 2,7. Professor, como é essa história de parênteses? O que eu tenho que fazer? Bom, se ele está pedindo para pedir para eliminar o parênteses, é fácil, eu corto o parênteses aqui e tiro. Perfeito, não tem problema. Só que aí eu vou ter o quê? Nesse caso aqui eu ia ter um encontro de quê? De sinais. Eu não posso ter esse encontro. Tem que deixar apenas um sinal. Então, o que eu percebo aqui, que eu já falei nas outras aulas? Isso aqui é uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado a fazer o quê? Os jogos de sinais. Ah, professor, mas ainda não consegui decorar. Então, vamos lá. Na multiplicação, eu tenho sinais iguais. Mais com mais dá sempre positivo. Menos com menos dá positivo. É o que eu tenho que lembrar. Porque o resto, se não são iguais, se são diferentes, são negativos. Então vamos lá. Qual seria? Seria mais vezes menos. E seria menos multiplicado por mais, né? Mais multiplicado por menos e menos multiplicado por mais. Tudo isso aqui vai dar menos. Eu acho que eu falei aí um mais, né? Depois eu vou rever da minha
meu vídeo. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer. Isso daqui eu aplico não só para multiplicação, como para divisão também, tá? Eu já vou explicar na divisão. Então o que acontece aqui? Se eu for tirar do parênteses, eu tiro do parênteses esse cara positivo, ele permanece positivo, porque aqui, se eu não tenho nada, significa que é mais, concorda? Então aqui eu posso tirar o cara do parênteses normal, fica 1,3, certo? Agora aqui que é o meu jogo de sinal, mais com menos, olha lá, diferentes. Eu não tenho nem, assim, já vi, pá, já sei que é diferente, diferente vai dar negativo. Deu negativo aqui. E agora o que? 2,7. Pronto, já tirei do parênteses. Fiz a parte da multiplicação, pronto. Agora, como que eu faço? Como que eu efetuo isso? É simples. Eu coloco quem aqui em cima? Ó, eu coloco, no caso, 1,3 menos 2,7. Ok? Perfeito? Professor, só que vai ter um problema. Qual que é o problema? A parte de baixo ela é maior do que na parte de cima. Não dá para eu fazer aqui uma subtração. Nossa, perfeito, meu aluno. Grande observação. É verdade, eu não posso fazer esse tipo de subtração porque eu sempre tenho que tirar o de cima. Só que esse número aqui, o menos 2/7, se eu for fazer, vamos supor, vai no banco. Tá? O banco tem R$ 1,30. Tá? E eu tirei 2,70. O que vai acontecer? A minha conta vai ficar negativa. Então eu tenho que partir desse princípio. Poxa, se esse cara aqui não dá para eu tirar daqui, eu sei que o resultado vai ser negativo. Eu já sei que o resultado é negativo. Então o que eu faço? Eu apenas inverto. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o 2,7, e vou tirar 1,30. Né? Ou 1,3, né? E o que acontece? É só você pensar aí na sua conta de banco. Você tinha positivo, só que você arrancou negativos a mais. Ou seja, você tirou esse 1 e 3 e mais ainda. Quanto mais ainda? Vamos ver? 3 para 7. 3, 4, 5, 6, 7. São 4. 1 para 2 não é 1. Então, ou seja, eu tirei aqui, ó, 1,4. Né? Ou seja, meu banco lá estava 1,3, tá? Se eu tirasse 1,3, se eu tirasse esse 1,3, minha conta ia ser zerado. Só que eu tirei mais do que eu podia. Então minha conta ficou negativo 1,4. Deu para entender, turminha? Conseguiram entender? Eu sei que esse aqui é o momento mais complicado que eu tenho do entendimento para minhas expressões. Quando eu tenho um número negativo que é maior. Eu também poderia estar explicando assim, olha, esquece o sinal. Quem que é maior numericamente? Não é esse? Então, se esse aqui numericamente é maior, o sinal dele não é negativo, então eu já sei que é negativo. Eu poderia pensar dessa forma também, tá? Então, pessoal, vamos tentar fazer esses exercícios. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, mesmo porque tiver 1, 2, 3, são 4 exercícios apenas. Tá? Até estou vendo aqui no C e D, e se eu tiver mais? Então, se eu tiver mais, o que eu vou fazer? Eu vou, mais do que 2 eu estou dizendo, tá? Se eu tiver, vamos supor, 2, 3, 4 termos, o que eu faço? Eu vou somar todos os números negativos e eu vou somar todos os números positivos. Aí fica um positivo e um negativo, eu vejo quem é maior, né? E aí eu posso fazer essa subtração. Ficou perfeito? Acho que sim, né? Nós já fizemos isso, turminha. Só estou relembrando porque teve um ou outro aluno que eu lembro que ainda ficou um pouco com dúvida disso, tá? Mas é que nem eu falei, é só prestar atenção que a resposta sai. Toma cuidado com os números, faça os números certinho, sempre coloca um número embaixo do outro e beleza, e o seu resultado vai ser correto. Bom, eu disse que isso daqui eu posso aplicar na multiplicação e também na divisão. Bom, por que na divisão? É o seguinte, vamos supor aqui que eu tenho aqui, ó, 2/3, ok? Eu tenho esse cara positivo e esse cara negativo. Eu posso ter número de baixo negativo, certo? Porque isso aqui não seria a mesma coisa que isso aqui, ó, mais 2 dividido por quem? Por menos 3. Ó, eu coloco um parênteses aqui, ou eu poderia ter colocado isso aqui, tá? Eu posso deixar parênteses para quê? Para que os dois
símbolos, eles não se encontram, os dois sinais não se encontram, tá? Isso aqui não é dessa maneira? Então eu faço o quê? Ó, mais com menos, a minha resposta aqui vai ser negativa. Ela vai ser negativa, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Ela vai ser negativa, tá? E aí eu faço o quê? Eu sei que a minha resposta seria negativa e eu faço a minha divisão 2 dividido por 3 normal. Entenderam, turma? Que eu posso usar isso na multiplicação e eu posso usar também na divisão. Perfeito? Tudo bem? Então vamos lá, turminha. Vamos fazer os exercícios, tá?